Muito bem, então dando continuidade ao nosso curso, vamos agora falar sobre tensão e corrente AC, né? Tensão e corrente alternadas, tá? Já falamos da tensão e corrente contínua, que é aquela que não varia com o tempo, e agora vamos ver a corrente alternada. Muito bem, vamos dar uma olhada nisso. Tensão e corrente elétrica C, corrente alternada do prefixo, ok? Bom, ou CA também, tá? Aí a C está no inglês. Bom, tensão ou corrente variável no tempo. Quando a tensão ou a corrente varia com o passar do tempo, nós dizemos que ela é alternada, corrente AC, ou tensão AC, ok? Então, como é que isso se dá? Bom, ela vai variar com o passar do tempo, ou seja, o caso mais comum que nós temos é conforme essa figura aqui que a gente está vendo. Ó. Reparem que aqui a tensão e a corrente, nesse caso nós estamos mostrando tensão, é uma curva que está variando, ó, com o passar do tempo. No eixo das ordenadas, no eixo vertical, nós temos tensão em volts. No eixo das abscissas ou horizontal, nós temos o tempo em segundos. Nesse caso, uma subunidade, milissegundos, que nós já vimos isso, né? A milésima parte do segundo. Então aqui eu tenho meio milissegundo, 1 milissegundo, 1,5 milissegundo, 2 milissegundos. Tá certo? Muito bem, reparem que aqui, ó, eu tenho vários valores variando nesse intervalo de tempo de 1 milissegundo. Então ela não se mantém constante. E essa curva característica ela tem alguns pontos muito interessantes. Como por exemplo, ó, repare, ela oscila para cima, ou seja, os valores positivos de tensão, e depois ela oscila, passa pelo zero, cruza o zero e oscila também para baixo para valores negativos de tensão. Via de regra, o valor máximo que ela atinge, positivo, e o valor máximo que ela atinge, negativo, é o mesmo. A esse ponto, ou positivo ou negativo, nós chamamos de valor de pico, que é o valor máximo que ela atinge. Para esse caso, é a tensão de pico. E a variação do valor máximo positivo e o valor máximo negativo, nós chamamos de valor de pico a pico. Pode ser tensão pico a pico ou corrente pico a pico. Aqui a gente está representando por VPP, tensão pico a pico, que para este exemplo vale de menos 10 a 10, ó, vale 20 volts. Já a tensão de pico, ó, vale 10 volts, ou seja, a tensão de pico é a metade da tensão de pico a pico. Se fosse corrente, nós estaríamos representando pela letra I, com as mesmas características. Reparem que essa forma de onda, a partir de um certo instante, ela começa a se repetir novamente. Por isso que nós chamamos a uma forma de onda dessa de uma onda periódica. A partir desse intervalo que nós especificamos como T maiúsculo aqui, ó, a onda começa a se repetir. E nós chamamos este intervalo de tempo de período. A partir daqui ela começa a se repetir novamente. Exemplos desse tipo de tensão ou corrente alternada, por exemplo, é da nossa rede doméstica, 110 ou 220 volts, né? Isso depende muito da região do Brasil, certo? Por exemplo, na região sul, a tensão predominante é de 220 volts. Em São Paulo, nós temos regiões com 110 e regiões com 220 volts AC. 110 e 220 volts, né? São fontes. Também nós temos fontes de alimentação AC, que são aquelas fontes para bancadas, né? Onde nós vamos estar utilizando como geradores AC para determinados equipamentos, não necessariamente nesse nível de tensão. Como nós acabamos de mostrar aqui, ó, nós temos uma tensão AC alternada, porque está alternando o seu valor com o passar do tempo, onde o valor máximo de pico é 10 volts, né? Podemos ter geradores de sinais, que são também fontes específicas para gerar determinados sinais, que podem ser triangulares, ondas quadradas, senoides, como essa que a gente está mostrando aqui, ou seja, todas elas servindo com um específico próprio, uma bancada, para um determinado experimento, para uma medição, né? Por exemplo, ó,
podemos ir um pouquinho mais além aqui, ó. Vamos ilustrar dessa forma. Eu poderia ter, por exemplo, um gerador de sinal, né? Colocando uma tensão também senoidal, ó, vamos especificar aqui o eixo vertical, o eixo horizontal, vamos aumentar isso aqui um pouquinho mais. Por exemplo, aqui vamos especificar tempo, e aqui eu poderia estar especificando uma corrente, só para variar um pouco, ó, em amperes, aqui um tempo em segundos. Eu poderia estar dizendo que uma corrente que está saindo desse gerador, por exemplo, poderia ser da forma, ó, triangular. Notaram? Aqui eu teria o valor máximo dela, que seria o valor de pico, ó. Aqui também o valor negativo de pico. Esse aqui é o zero, aqui é onde ela cruza o zero. Por exemplo, poderia ter aqui 1 ampere e aqui menos 1 ampere. Tá? E aqui em tempo, por exemplo, 0, 1, 2 segundos. Significa dizer que a partir de 2 segundos, ó, a onda começa a se repetir novamente. Então eu tenho o período desta onda. Tá certo? Isso já é uma onda triangular. É uma corrente também AC, alternada. Porque o seu valor está alternando com o passar do tempo. Tá ok? Né? Então aqui nós temos uma característica específica de uma forma de onda que poderia estar sendo utilizada num gerador. Como eu poderia ter também, ó, uma tensão em volts, né? Com o passar do tempo em segundos, onde eu teria, por exemplo, uma forma de onda desse tipo aqui, ó. Ela é constante para determinados valores e para outros ela é zero. Tá? Também é uma outra forma de onda que ela mantém vários valores com o passar do tempo. Tá certo? São formas de ondas diferentes, corrente e tensão, e como elas variam com o passar do tempo, a gente chama de alternadas, ok? Isso era apenas para ilustrar, né, uma pequena parte desse nosso processo todo aí que a gente está trabalhando, ok? Tá certo? Então, continuando aqui o nosso trabalho, né? Vamos verificando aqui que são esses geradores. Um detalhe muito interessante que acontece nessas sessões, vamos voltar com a nossa curva aqui, ó, é o valor que nós chamamos de valor RMS ou valor eficaz. O que é isso? É o valor que essa forma de onda alternada, seja tensão ou corrente, teria, que nós poderíamos extrair da forma de onda, da curva. Para isso precisa ter a curva específica, ok? Que determinaria a mesma característica se ela fosse contínua, em termos de dissipação de potência. Vamos acompanhar o texto. Ó. Para uma senoide, definimos o seu valor eficaz, ó, senoide. Se fosse triangular, seria de uma outra forma, né? Seu valor eficaz, VRMS, ou valor eficaz da onda, como sendo igual ao valor de uma tensão contínua que produzirá a mesma dissipação de potência, que é a tensão alternada em questão. Ou seja, veja, aqui eu tenho um valor alternado, né? Um valor que está mudando com o passar do tempo. Eu perguntaria, qual o valor eficaz dessa forma de onda? Ou seja, aquele que está realmente produzindo ou dissipando potência em um determinado dispositivo. Por exemplo, numa lâmpada, numa resistência que nós vamos ver mais tarde. Seria a mesma coisa que eu substituísse esta função que a gente está vendo aqui, ó, alternada, certo? Por uma contínua com um determinado valor. Que valor seria esse? A esse valor nós chamamos de valor eficaz ou valor RMS. E a gente consegue obter através dessa equaçãozinha aqui, ó. Tá? Isso vem de cálculo superior em função da forma, da característica da onda alternada. Para essa, especificamente, senoide, o valor RMS, a tensão RMS, que é o seu valor eficaz, eu pego o valor de pico, uma vez conhecido, por exemplo, nesse caso 10, e divido por raiz de 2. Ou, né, o inverso de raiz de 2 é 0,707, vezes o valor de pico. Por exemplo, nesse caso, eu tenho 10 volts de pico. Então, o valor eficaz
desta forma de onda de tensão alternada seria 0,707 vezes 10, ou seja, 7,07. De forma que esta onda pode ser substituída, né? Teria o mesmo efeito que uma onda contínua, uma tensão contínua no valor de 7,07 volts de pico. Isso aproximadamente. Tá certo? Então essa é a ideia do valor eficaz, do valor RMS, que muitas das vezes é o que a gente mede com determinados equipamentos. Tá certo? Não o valor de pico, mas sim o valor eficaz. O valor RMS que ela está produzindo. Tá certo? Muito bem. Continuando aqui, só para ilustrar um exemplo de um carregador de baterias, né, que faz uma retificação de tensão corrente alternada AC. Né? Eu posso mudar a forma de onda de uma tensão através de alguns circuitos, apenas para ilustração. Então vejam, esse aqui é um carregador de bateria típico, né, onde você vai alimentar esse cara conectando na sua rede doméstica, por exemplo, né, e a saída dele, ele tem já uma tensão mais regulada, um padrão específico para carga de uma bateria que pode ser automotiva. Aqui ele é aberto e o coração desse cara está aqui, ó, um transformador, que o nome já está dizendo, ele vai transformar essa tensão alternada na entrada dele da nossa rede doméstica 110, 220 volts num outro tipo de tensão, às vezes geralmente pulsada, para alimentar carregando a bateria, né? O circuito, simbolicamente falando, ilustrando esse carregador, ele poderia ser mostrado dessa forma aqui, ó. Aqui a nossa rede 120 volts AC, né? O sinal entra desse tipo aqui, ó, uma senoide. Na saída do transformador, ou seja, no secundário do transformador, a gente já conseguiu reduzir essa amplitude de tensão para 13 volts. Passa por uns diodos, que eles vão retificar esse sinal, ou seja, o objetivo desse diodo, desse elemento de circuito, é eliminar a parte negativa do sinal, obtendo já em cima, praticamente da bateria onde eu vou filtrar, um sinal desse tipo. Ó. Eu transformei uma senoide num sistema pulsado, com um valor de pico de 18 volts, de forma que o valor eficaz dele fique em torno de 12 volts para alimentar a bateria. Certo? Só para dar uma ideia de uma aplicação. Ok?